Olá a todos, aqui é o Gilberto de Souza, o editor do Jornal Correio do Brasil. Vamos entrevistar hoje o Edinho Silva, que daqui a alguns meses, enfim, deve assumir a presidência nacional do PT e é um dos quadros políticos mais relevantes da atualidade. É um dos prefeitos, dos raros prefeitos eleitos por 4 mandatos em sua cidade, Araraquara, uma cidade que entra para a história por ter praticamente salvado a vida do presidente da República. Vamos agora acompanhar a entrevista com o Edinho Silva. Primeiro e único prefeito eleito 4 vezes aí em Araraquara, isso aí um marco. Obrigado. Grande, né? A tua atuação pelo PT desde o início, né? Você está desde o começo aí do partido, acompanhando aí essa série de altos e baixos que a nossa política vem vivendo. E, assim, de cara ali, Edinho, eu vou perguntar para você assim, candidatura Lula 2026, está garantido isso? Olha, na minha avaliação, o Lula, e ele está bem, o Lula estando bem fisicamente, e repito, a última vez que eu tive com ele foi no dia 30 de dezembro, ele estava ótimo, totalmente recuperado das consequências da queda que ele sofreu. Então, ele bem fisicamente, ele é candidato, ele é candidatíssimo à reeleição. E para nós é importante, porque eu penso que ainda ele é quem melhor expressa a nossa capacidade de disputa política na sociedade brasileira, é quem melhor expressa os nossos programas, os nossos projetos. Então, eu estou muito confiante que ele seja candidato, porque só vai depender das condições físicas, e eu realmente verifiquei dia 30 que fisicamente ele está muito bem, a saúde dele está excelente. A gente está assistindo aí ao longo desses meses, até antes da acidente que o Lula teve, uma discussão entre parte da esquerda e parte da centro-esquerda sobre a política de alianças do PT. Como é que você situa isso, Edinho? Essa política de alianças, ela tende a se aprofundar, ou você acha que o Lula vai trabalhar mais do lado da esquerda ou da centro-esquerda, enfim? Como é que você acha que vai ser esse approach durante a campanha? Olha, Gilberto, nós estamos vivendo um momento muito complexo da história brasileira, e eu diria que é um momento complexo da história mundial. O mundo vive numa polarização política, isso é inquestionável. Infelizmente, a direita retomando a agenda fascista, a direita mundial retomando uma agenda fascista, que é muito preocupante, principalmente nesse momento de muitos conflitos que nós estamos vivendo hoje no planeta, de guerras declaradas, conflitos regionais com potencial imenso de estarem contaminando outras regiões do planeta. Eu penso que no Brasil tudo isso se reflete também na polarização política e numa ofensiva que o bolsonarismo, na minha avaliação, o núcleo mais duro, mais identitário do bolsonarismo, ele tem uma inspiração no fascismo, ele é de inspiração fascista. Então, eu penso que nós temos que trabalhar para a construção de um campo democrático que seja amplo, de um campo democrático que seja capaz, como aconteceu em 22, de colocar as diferenças programáticas num segundo plano, colocar a defesa da democracia num primeiro plano
e colocar a necessidade de nós começarmos a impor derrotas ao fascismo no Brasil. Então, eu sou da linha que o PT sozinho não conseguirá derrotar o fascismo. Impor uma derrota ao fascismo hoje no Brasil é uma tarefa de todo o campo democrático. Penso que o PT tem papel protagonista nesse processo, o PT tem papel de liderança nesse processo, mas, claro, que nós só vamos derrotar o fascismo se nós conseguirmos construir um amplo campo democrático que tenha essa concepção histórica e que entenda a responsabilidade de todos nós, democratas, que defendemos o Estado democrático de direito, que defendemos as instituições, defendemos o Estado como instrumento de construção de políticas públicas, o combate das desigualdades, enfim. Todos nós que temos essa concepção, nós precisamos caminhar para a construção de uma unidade em 2026. Isso implica numa retomada da formação de base? Você acha que o PT tem que ficar mais perto do seu eleitorado? Como é que você está vendo isso? Olha, Gilberto, eu penso que nessa complexidade que nós estamos vivendo, o PT tem que fazer alguns movimentos importantes. Primeiro, fortalecer cada vez mais as suas instâncias, para que o partido tenha capacidade de construção coletiva, ou seja, para que ele tenha capacidade de construção de uma unidade coletiva firmada no debate programático. Então, para que isso exista, as instâncias precisam estar cada vez mais fortalecidas. Porque eu digo isso sempre, Gilberto, eu sou um prefeito de 4 mandatos, eu fui deputado, eu fui vereador, portanto, poucas figuras públicas no PT exerceu tantos mandatos como eu exerci. Portanto, eu fico muito tranquilo em dizer que o PT não pode correr o risco de se tornar uma federação de mandatos. Nós não podemos ver os mandatos substituindo as instâncias. Isso não pode acontecer. Teria um passo para que, primeiro, o partido perdesse as suas características originárias e perdesse as suas características enquanto um partido de vocação democrática e popular. Outro movimento importante que o PT tem que construir, e aqui eu sempre faço essa introdução para que a minha intervenção não seja desqualificada, é o PT fazer um movimento para a base. Isso não significa basismo, né? Significa um movimento para a base da sociedade. Eu tenho defendido muito que a gente volte a jogar as nossas energias na organização de base no conjunto, junto à nossa sociedade, no conjunto da nossa sociedade. Eu sempre faço um comparativo, né? Quando eu entro nesse debate. Muitas vezes a gente fica questionando por que as igrejas evangélicas cresceram tanto nas periferias. Evidente, tem o fator religioso, eu não estou comparando o partido com uma instituição religiosa. Eu estou comparando na metodologia. Não há uma rua nos bairros periféricos do Brasil que não tenha uma presença evangélica pentecostal. É muito difícil. E nós, o partido, nós abrimos mão dessa organização de base, de nós estarmos presentes na base da sociedade, fazendo a disputa ideológica, fazendo a disputa de ideário, fazendo a disputa de concepção de mundo. Então, eu tenho dito e reafirmo aqui que, mais do que nunca, nós temos que voltar à política de nucleação, ter núcleo por local de moradia, ter núcleo por categoria profissional, ter núcleo, inclusive, por organização cultural, inclusive cultural religiosa. Ou seja, nós temos que ter presença cotidiana na vida da sociedade para que a gente possa disputar
do ponto de vista ideológico, os rumos dessa sociedade. Né? Por exemplo, eu digo, hoje, qualquer motorista de aplicativo, ele se reivindica um empresário. Um empresário, um empreendedor, quando, na verdade, nós temos que eles são trabalhadores, fazem parte. Me preocupa um pouco, Edinho, quando o vendedor da feira começa a se preocupar se as ações do JP Morgan subiram ou desceram nas bolsas de valores de Nova York, entendeu? Quer dizer, mas isso é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia, quer dizer, parece que houve uma mudança de paradigma, as pessoas não assim, muitas pessoas têm trocado a carteira de trabalho pelo status de empreendedor, né? De ter uma empresa. É um movimento, Gilberto, que eu sempre digo o seguinte: no século XXI, nós mudamos a base produtiva da sociedade. Né? A sociedade, ela hoje produz valor, gera riqueza, muito diferente daquilo que a gente vivenciava, por exemplo, no século XX. Então, o século XXI trouxe para nós novos desafios, que é a adoção das novas tecnologias. Eu sempre digo, hoje você produz, você gera renda com o celular na mão. Isso, se a gente voltar no final do século XX, isso era impensável. Hoje, nós temos a robótica avançando numa velocidade absurda. E nós temos agora, nessa quadra do século XXI, a inteligência artificial ocupando um espaço também muito importante. Então, se nós mudamos a base de produção da sociedade, é evidente que você vai gerar uma mudança na organização dos trabalhadores. Então, nós temos hoje profissões que não existiam no século XX que passaram a existir. Motorista de aplicativo é uma profissão. O motoentregador, que é a maior profissão, a maior categoria profissional do Brasil hoje, é o motoentregador, ele não existia com essa característica no século XX. Nós temos hoje profissões que, inclusive, elas são indescritíveis. Por exemplo, como se chama o recortador e impulsionador de vídeo nas redes sociais? Não tem um nome essa profissão. O volume de trabalhadoras e trabalhadores, hoje em home office, trabalhando em call center, interagindo para as empresas, em plataformas, em redes sociais. Então, eu sei que tem uma nova forma de organização do mundo do trabalho e que essa nova organização do mundo do trabalho ela está se dando de uma forma diferente daquilo que a gente concebia no século XX. Até aí não tem problema, eu acho que cabe a nós, dos partidos populares, dos partidos democráticos, cabe ao movimento sindical fazer uma leitura dessa realidade e adequar a forma de organização, a forma de atuação. O que eu penso é que isso não significa que o trabalhador deixou de ser trabalhador. O recortador de vídeo, impulsionador de vídeo, ele é trabalhador. Ele pode até ter uma relação de submissão do trabalho caracterizado como um empreendedor, que ele é contratado por MEI, por PJ, sei lá o quê, mas ele continua sendo um trabalhador. Mas como que nós vamos fazer esse debate e organizar esses trabalhadores se nós não estivermos presentes na vida deles, mesmo considerando as formas de comunicação do século XXI, mesmo considerando as formas de comunicação das novas redes sociais. Mesmo considerando tudo isso, eu penso que a presença física, a presença cotidiana, você ter presença de diálogo, ele pode acontecer pelas redes sociais, mas o diálogo, o debate presencial, ele é insubstituível. É a mesma coisa que nós achamos que as novas tecnologias vão acabar com as aulas presenciais. Não vão acabar, porque, do ponto de vista didático, metodológico, da concepção de ensino, nada substitui o contato
entre professor e aluno. Como nada substitui, do ponto de vista do debate de consciência, de cultura política, nada substitui você ter presença entre esses trabalhadores, ter presença na nova classe trabalhadora que se forma, você ter presença nas periferias, nos bairros, nos setores médios, periféricos, que são eleitores que tradicionalmente eram nossos, estão se afastando. E se a gente não tiver capacidade de diálogo, seja pelas redes sociais, mas principalmente diálogo presencial, é muito difícil nós entendermos os desafios para a esquerda nesse século XXI. Contando que a direita, a gente sabe muito bem disso, ela vive de fake news. Né? Isso aí, a gente sabe que tem um cipoal de maldade aí que está chegando dia 8. Você teve presente no evento ao lado do Lula, que eu sinceramente estava até comentando. Ainda bem que o Lula estava com você, porque se ele estivesse no Brasil, eu tinha medo de estar tentando matar ele lá, ou coisa, enfim, parecida. A gente sabe que tem uma dose de maldade grande nisso aí. Como é que você está vendo isso, Jardim? É um pouco, Gilberto, o que a gente estava falando agora há pouco, né? Nós estamos vivendo, felizmente, eu acho que tem tudo a ver com essa conversa que a gente estava fazendo agora, né? Que quando você muda, né, a base produtiva da sociedade, você muda a forma de organização e você tem mudança cultural, né? Então, o mundo vive um novo momento e eu penso que é agravado com a crise econômica de 2008, que é uma crise longa do capitalismo. Ela não passou, nós não superamos a crise econômica de 2008. E com o aprofundamento dessa crise prolongada, quais são os setores que mais se empobreceram? Porque se você tem um mundo, do ponto de vista da produção de riqueza, da geração de riqueza, o mundo vivendo uma estagnação, porque você tem soluços de crescimento, mas não são sustentáveis. Se o mundo vive um período de estagnação, e com a financiarização da economia ainda, uma das características da financiarização da economia é a concentração da renda. Não é a distribuição da renda. Porque a única coisa que distribui renda é o emprego, é o trabalho. Se você é capaz... Eu vou te dar um exemplo, né, para o nosso leitor, o nosso telespectador entender. Eu estou aqui com uma caneta na mão. Essa caneta, ela é matéria-prima, ela é trabalho, ela é insumos e ela é a mais-valia. Ela é o valor adicionado aqui que reproduz o capital. Lucro. E se isso aqui vale, é o lucro. Se aqui essa caneta, ela gerou 5 de lucro, se ela vai para o mercado financeiro, ela agrega 15. Ela passa a valer 10 e passa a valer 5. Alavancada, né? Ela é alavancada. Portanto, o capitalismo do século XXI, ele agrega valor sem gerar emprego. Portanto, sem distribuir renda. Portanto, você tem uma concentração da renda. É da lógica do capitalismo financeiro a concentração da renda. Então, você tem o mundo mais empobrecido e com a renda mais concentrada. Quem é que sente, no primeiro plano, essa concentração da renda? São os setores médios. Por quê? Era quem tinha capacidade de consumo maior, era quem tinha expectativa de ascensão social. Então, você tem os setores médios, hoje, no planeta, num nível de descontentamento absurdo. Esses setores médios são cooptados por uma agenda de direita, porque se a crise econômica de 2008 ela provocou a derrota do conceito da globalização, porque o que a gente dizia no início do século XXI? Que a dinâmica da economia não seria dada pelo Estado-nação. Não seria o Estado-nação que daria a dinâmica
da economia seriam as grandes corporações. Então, quem daria a dinâmica da economia seria a Shell, a Microsoft, a Apple e as grandes corporações mundiais. Com a crise econômica de 2008, ou seja, se faltou farinha, primeiro o meu pirão. Se o mundo está mais pobre, é a Espanha para os espanhóis, é a Inglaterra para os ingleses, vamos sair fora desse negócio de comunidade europeia, é a Espanha para os espanhóis e é os Estados Unidos para os americanos. Como que o Trump se elege presidente da República a primeira vez em 2016? Uma proposta revolucionária. A construção de um muro para que os imigrantes não entrassem nos Estados Unidos. A direita ganha as eleições na Itália, por muito pouco não ganha as eleições na França, cresce na Alemanha, cresce na Espanha com um discurso anti-imigrante. Anti-imigrante. Então, o empobrecimento do mundo, a derrota do conceito de globalização, retoma um conceito de Estado nacional, só que xenofóbico, racista e de direita. Portanto, é uma agenda de direita que está em ascensão no mundo, né? E que, junto com essa agenda de direita, que é uma agenda de um nacionalismo xenofóbico, traz junto, né, a volta de partes. Nós achávamos que nós tínhamos superado pelo humanismo pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem, de novo, a xenofobia voltando com força, tem, junto com a xenofobia, a homofobia, o machismo, a derrota da agenda da sustentabilidade. Então, se o mundo está mais pobre, vamos degradar, que a gente precisa gerar riqueza. Então, Gilberto, eu penso que o Brasil não é uma ilha, nós estamos vivendo efetivamente tudo isso, né? É uma agenda de direita contaminada por uma direita autoritária, racista, xenofóbica, homofóbica, machista. Violenta, né? Violenta. E ela é antidemocrática. Então, porque ela é antissistema. Essa classe, esses setores médios empobrecidos, que perderam o poder de compra, eles se tornam antissistema. Esse Estado que está aí não me serve, esse sistema que está aí não me serve. O Trump se elege agora em 2024 novamente nos Estados Unidos com um discurso, além de ser xenofóbico, de direita, um discurso antissistema, com a negação do sistema. E é o seguinte, olha, confie em mim que eu vou pôr todos os imigrantes para fora e os empregos vão melhorar, vocês vão ter mais dinheiro no bolso, ou seja, você vende uma facilidade para agradar um discurso antissistema. No Brasil, se a gente voltar em 2018, o Bolsonaro ele é eleito por um discurso antissistema, mesmo ele tendo sido um parlamentar por mais de 3 décadas. Então, eu penso que em 8 de janeiro de 2023, quando nós tivemos literalmente uma tentativa de golpe de Estado, é uma tentativa de golpe de Estado alimentado por uma direita que não só ela alimenta uma agenda anti-humanitária, uma agenda antidemocrática, mas é uma agenda violenta, da agressão, da agressividade, que alimentou essa tentativa de golpe de janeiro de 2008. Eu concordo com você. Para nossa sorte, o presidente Lula estava aqui em Araraquara, porque ele veio visitar a cidade por conta das enchentes. Tá bem. Se ele estivesse em Brasília, no hotel que ele estava morando, com a fragilidade e segurança que tinha aquele hotel, hoje, fazendo esse exercício, eu, de fato, fico muito temeroso com o que poderia ter acontecido. Mas atentado, né? O presidente Lula estava aqui e, de Araraquara, ele comandou a reação junto com as instituições, junto com os poderes. Ele comandou a reação que derrotou a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Isso é um fato histórico que a gente hoje acompanha de maneira mais clara, enfim, está tudo
mais evidente, né? Eu queria saber, assim, você já tem uma fórmula para enfrentar essas notícias falsas? Quer dizer, porque a gente sabe que o gabinete do ódio, ele continua atuando, quer dizer, ele não parou, não. A gente vê aí que, eu não quero fulanizar, enfim, mas os mesmos atores que, na época, colocavam esse festival de mentiras à tona, né, que levantaram esse ódio visceral contra o Lula, esse pessoal continua atuando e esse ódio continua existindo. Quer dizer, como combater isso, Edinho? Eu penso, Gilberto, que a legislação, por mais que ela tenha avançado no combate à fake news, nós precisamos avançar muito mais. Primeiro, o ano passado, no final do ano passado, já o Felipe Neto, ele faz uma intervenção que todo mundo deveria assistir aquela intervenção, e eu acho que, porque ali há indícios de um caminho que a gente precisa seguir. Nós precisamos abrir, literalmente, a caixa preta do algoritmo, né, Gilberto? Nós vamos entender como funciona o algoritmo de cada rede, e por ser o algoritmo impulsionador daquilo que você veicula nas redes sociais, ele não pode ser algo estritamente de conhecimento dos proprietários das redes. Porque se é ele que impulsiona, se é ele que entrega o conteúdo A, o conteúdo B, nós temos que entender qual a lógica do algoritmo para entregar o conteúdo A mais que o conteúdo B. Por que a mentira é mais entregue nas redes do que a verdade? Esse diálogo que nós estamos fazendo aqui, postado ele nas redes, ele não vai ter o mesmo impulsionamento orgânico se a gente estivesse aqui batendo boca, brigando, eu chegando, ele esgoelando. Não, e sendo um debate de direita. Se fosse de direita, a gente estava garantido. Agora, de esquerda, rapaz, a gente está há 25 anos, Edinho, lutando contra isso, porra. Por que, Gilberto, que o algoritmo não pode ser decifrado e ele não pode ser regulado? Eu acho que ele tem que ser regulado, ele precisa ser regulado. Eu acho que as redes precisam mostrar a sua lógica de impulsionamento, como que funciona essa lógica. Porque se a gente não começar a regular, eu acho que a internet, para ninguém aqui dizer que eu estou defendendo a radicalização da censura, eu sou daqueles que acreditam que a internet ela nos trouxe a possibilidade de democratização do conteúdo, da comunicação. Por quê? Eu, você, qualquer pessoa, nós somos capazes de produzir conteúdo. Isso significa democratização, isso é democracia. Mas quando o conteúdo ele é falso, ele é mentiroso, ele é agressivo, ele não pode não ter regulação. Isso é um erro. Ele tem que ter regulação, sim. E as plataformas precisam, as redes sociais, precisam demonstrar qual a lógica de entrega que eles têm para o internauta. Porque se não for feito esse tipo de regulação, aquilo que é positivo, que é a democratização da produção de conteúdo, se torna algo agressivo e nocivo para a sociedade. Isso, Edinho, poderia ser mudado via Congresso. Se a gente tivesse um Congresso à altura de fazer essa modulação, seria um caminho, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho. Agora, quando não há um Congresso, quer dizer, a única maneira que eu vejo, enfim, historicamente, é a pressão popular. E, para isso, você precisa ter uma política destinada a isso, quer dizer, voltada a essa mobilização que capaz de fazer frente a um Congresso que não se mexe, a ponto do STF fazer a parte do Congresso quando não chega a legislar, mas faz uma intervenção no sentido de questionar as redes sociais, no sentido de colocar alguns pingos nos is, assim.
Mas isso ainda é uma luta que me parece que vai para depois de 2026. Até 2026, Edinho, como é que você vê essa política de comunicação? Aí eu já não digo mais do PT, não, só do PT, não. Da esquerda como um todo, da centro-esquerda como um todo, da centro-direita como um todo, porque isso extrapola. O único setor que consegue crescer com a mentira, com as fake news, é a extrema-direita, é o fascismo, é o neonazismo, esse que acabou de derrubar o governo da Alemanha. Como é que como é que você vê a possibilidade de mexer nessa política de comunicação a ponto de torná-la eficiente em um curto espaço de tempo? Olha, Gilberto, primeiro, eu penso que a sociedade tem que começar a debater a questão da regulação das redes sociais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos que começar a fomentar esse debate. Isso não pode a gente achar que, por osmose, esse debate vai acontecer, por osmose nós teremos regulação. Não, vai ser um debate da sociedade, pressão da sociedade, para que a gente transforme a internet, repito, que é um instrumento de democratização da comunicação, de produção de conteúdo, para que não seja um instrumento de enfraquecimento da democracia. Agora, até que efetivamente essa regulação não ocorra, nós temos que continuar comunicando, nós temos que continuar lutando contra a lógica que está aí, nós temos que continuar acionando o judiciário contra as mentiras, contra as fake news, contra os exageros, contra as manipulações. É guerra política de que sociedade que nós queremos. Nós queremos caminhar para um processo civilizatório que nos torne uma sociedade melhor, mais democrática, ou nós vamos para a barbárie? Nós vamos caminhar para a barbárie, para a terra de ninguém, onde todo mundo ataca todo mundo, onde todo mundo agride todo mundo fala o que quer, mente, divulga mentira e fica por isso mesmo. Não, a sociedade que nós defendemos é uma sociedade que avança no processo civilizatório. Então, esse embate tem que ser feito. E nós temos que lutar com as armas que nós temos. Quando a gente discute conteúdo de qualidade e não tem entrega orgânica, tanto quanto o besterol da internet, o besterol das redes sociais, as agressividades, sabemos que não. Mas nós temos que, primeiro, continuar produzindo conteúdo de qualidade, fazendo debates sérios, divulgando informações que ajudem na formação da consciência da população e enfrentando a mentira, a fake news, a disseminação do ódio. E quando isso pede a legislação, nós temos que ir para o Poder Judiciário, não tem nenhuma dúvida. Eu sou contra, Gilberto, às vezes uma postura passiva. Porque a direita ela é melhor de redes sociais. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O que acontece é que hoje a estrutura existente das redes divulga mais os conteúdos da direita do que os conteúdos de qualidade. Então, o debate que nós temos que fazer é por que as redes divulgam mais organicamente aquilo que é perverso do que aquilo que é construtivo. Por isso que eu insisto nesse vídeo do Felipe Neto, quando ele fala assim, mas que história é essa que o algoritmo não é regulado, não é regulamentado? Esse dogma não existe. Nós temos que lutar contra ele e continuar fazendo um embate firme nas redes sociais, produzindo conteúdo de qualidade e enfrentando as mentiras. Isso, agora entrando mais numa parte de economia, porque a economia ela é fundamental. Pela sua história, pela sua luta, você é um dos grandes defensores dos conselhos municipais, das reformas agrária, urbana. Você tem uma atuação influente nessas áreas, e principalmente você defende um diálogo com os setores econômicos. Enfim. Como é que você ajusta essa equação
que de um lado tem a necessidade de um Estado equilibrado financeiramente, mas que, ao mesmo tempo, determina a existência dos programas sociais, a discussão da divisão da riqueza no país. Como é que você coloca isso, Adinho? Olha, Gilberto, primeiro, eu penso que a gente tem que entender o contexto que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, esse contexto econômico que eu acabei de relatar aqui. Nós não temos correlação de forças para a gente dizer assim, olha, nós vamos impor uma derrota fragorosa ao capital financeiro. Não há essa correlação de forças. No Brasil, nem em qualquer país do mundo. No final do ano, toda essa crise da alta do dólar, eu tive acesso a uma informação que, em um dos dias, 60% da fuga de capitais se dava por empresas não brasileiras, por fundos não brasileiros, por instituições não brasileiras. Ou seja, o capital mundial, ele é volátil, ele está aqui no Brasil, daqui a pouco ele está na Coreia, daqui a pouco ele está nos Estados Unidos, e ele vai girando o mundo em busca de oportunidades, como eu disse, para agregar mais valor à nossa base produtiva. Então, eu penso que é importante que a gente estabeleça um ambiente para que a gente dê estabilidade para a economia, que a gente dê previsibilidade para a economia, e eu vejo o presidente Lula muito empenhado nesse sentido. Eu vejo o ministro Fernando Haddad, que é quem opera a política econômica do país, né? A política econômica do presidente Lula, muito empenhado nesse sentido. E, claro, nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade na economia, não só pelos fatores domésticos, debate do ritmo que nós vamos combater o déficit, né, se vai ser mais acelerado, menos acelerado, mas também muito pelas mudanças que o mundo vai vivenciar no próximo período com a mudança de governo nos Estados Unidos. Nós sabemos disso. Tem uma certa instabilidade mundial criada por esse fator. Mas eu penso que a economia sólida é a economia que se desenvolve num ambiente de estabilidade, de previsibilidade, portanto, onde a gente consiga enxergar o futuro. Eu penso que a gente deveria ter deixado mais claro para a sociedade brasileira e para o mercado financeiro os 600 bi que nós herdamos do governo Bolsonaro, quase 400 bi só no ano da eleição, o que ele fez para poder tentar ganhar as eleições em 2022. Claro que você não consegue pôr um déficit desse tamanho num curto espaço de tempo para dentro. Para você pôr um déficit desse tamanho, você tem que ir trabalhando um pouco por ano, trabalhando para que a gente tenha saldos positivos todos os anos para sinalizar para a sociedade, para o mercado, que no espaço de tempo razoável, previsível, o Brasil vai conseguir ter condições de ir amortizando de forma perene e continuada o seu déficit. Agora, se a gente mostra isso, não há motivo, também na minha avaliação, para essa histeria toda que nós estamos vivendo. Se você mostra, olha, eu vou pôr 0,5% do PIB para dentro nesse ano, 1% no ano seguinte, 1,5% no outro ano, 2% no outro ano, você disse como é que você vai fazer.
e como é que vai acontecer. Portanto, todo mundo sabe como é que vai acontecer. Então, não tem surpresa, não tem instabilidade. Está ali, está previsível o que vai acontecer. Eu penso que o presidente Lula ele traz com ele o histórico de um presidente muito diálogo. Eu sempre digo, Gilberto, o Brasil, a gente queira ou não queira, goste ou não goste, ele é uma grande colcha de retalhos, do ponto de vista dos interesses. O presidente Lula é a única liderança nesse país hoje capaz de pegar esse acolchoado de interesses e transformar esse país numa nação. Não há outra liderança no Brasil capaz de fazer isso. De pegar os diversos interesses da sociedade, os interesses do mercado financeiro, os interesses do capital produtivo, os interesses da agroindústria, os interesses da pequena produção, os interesses dos trabalhadores, os interesses da nova classe trabalhadora que se forma aí, e uma parte dela talvez não queira CLT, outra parte queira, outra parte se vê como empreendedor, né? A diversidade regional, cultural que nós temos. Qual é a figura, qual é a liderança nacional hoje capaz de pegar essa junção de interesses e transformar isso, que mesmo com contradições, mesmo com características diferentes, consiga transformar isso em algo que nos una para que a gente transforme o Brasil numa nação. Nós precisamos transformar o Brasil numa nação. Então, eu confio muito no bom senso, tanto dos atores econômicos, né, os atores econômicos do capital produtivo, os atores econômicos do mercado financeiro, que a gente pare de apostar contra o Brasil. Eu não tenho dúvida que tem gente apostando contra o Brasil. Nossa, apostando pesado. Pesado contra o Brasil. A gente tem que dizer que vai ganhar dinheiro no Brasil quem aposta a favor do Brasil. Que vai ter os seus investimentos remunerados quem aposta a favor do Brasil. E isso nós só vamos mostrar, primeiro, uma pacificação que nós temos que construir. Segundo, que a gente tem que unificar, né, como eu sempre digo, é como se fosse uma coxa, aquelas coxas, a gente não vê mais, né, hoje, de retalhos assim. Né? Que as avós faziam. Né? Faziam, né? Esse acolchoado de interesses, isso tem que virar um interesse único, que é a gente transformar o Brasil numa grande nação, uma nação forte, com economia forte, que seja capaz de gerar riqueza e distribuir riqueza para o nosso povo. Dá para contar com o BRICS para isso? O Brasil é o presidente do BRICS a partir desse ano. Sim, claro. Né? E a gente também entender, primeiro, nós estamos falando, talvez desafios sejam desafios internacionais, mas trazendo a esfera interna, né, o Brasil é um país com muitas desigualdades. O Brasil é um país com muitas injustiças. O Brasil é um país que tem pessoas vivendo em extrema vulnerabilidade, inclusive alimentar. Para a gente poder resolver tudo isso de forma pacífica, de forma tranquila, nós temos que gerar muita riqueza no Brasil. Os atores do capital, os agentes do capital, eles são importantíssimos nesse processo. São eles que são capazes, né, de dar uma dinâmica na economia para que a gente gere riqueza e distribua riqueza. Então, o que nós temos, na minha avaliação, é de apostar a favor do Brasil. Nós precisamos apostar a favor do Brasil, aproveitar o presidente Lula, que é a única liderança capaz de fazer essa união de interesses. Nenhuma liderança nesse país é capaz de fazer isso. Ele tem essa capacidade de aproveitar o presidente Lula e construir o caminho para que o Brasil seja efetivamente uma nação. Edinho, eu queria voltar a essa questão do BRICS, porque com o Brasil na presidência do grupo ao longo de 2025, uma oportunidade grande de trabalhar questões
que tem dimensão mundial, né, como o fortalecimento da economia brasileira ao lado da Rússia, da China, do parceiro. A China é um parceiro que o Brasil tem hoje, ou seja, o Brasil tem lado, Edinho, a gente tem que trabalhar com o BRICS ou com os Estados Unidos? Eu ia dizer isso, eu acho que essa contradição não existe, né? Claro que o BRICS ele tem hoje no mundo uma força de mobilização de alternativas do desenvolvimento econômico absurda, absurda. Claro, a China, em curtíssimo espaço de tempo, será a maior economia do planeta, ninguém tem dúvida disso. Nós vimos na pandemia, por exemplo, o quanto que a Índia é estratégica, por exemplo, na produção de medicamentos, na produção de vacinas. É um país que hoje é um parceiro fundamental se a gente quiser pensar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. E, claro, a África do Sul é a maior potência econômica do continente africano. Nós sempre tivemos uma parceria. O presidente Lula sempre fez questão de construir uma parceria estratégica com a África do Sul, né, e com o continente africano, né? Nunca um presidente no Brasil olhou tanto para a África como nós olhamos, né? Então, é uma junção de fatores, inclusive históricos, culturais, que faz com que o BRICS tenha, né, os países do BRICS tenham aí uma sinergia imensa, e que isso tem que ser muito potencializado, né? Mas, claro, o Brasil também, até pelas características da nossa economia, nós não podemos abrir mão da balança comercial com os Estados Unidos, não podemos abrir mão da balança comercial com a comunidade europeia, nós não podemos abrir mão das nossas relações com a Ásia, né? Eu estava falando dos BRICS, né? Hoje a China, a Rússia, né? Eu deixei de fora a Rússia, porque eu acelerei aqui na discussão com a África, e a Rússia hoje também disputa, independente da sua capacidade bélica, não é isso que nós estamos falando. A Rússia hoje disputa também os rumos da hegemonia econômica na segunda metade do século XXI. Ninguém tem que ter dúvida disso. Mas, claro, nós temos que continuar mantendo nossas relações com a América do Sul, né, fortalecer o Mercosul, continuar fortalecendo nossas relações com os Estados Unidos, com a Europa e também com os países asiáticos. Eu acho que o Brasil tem um potencial imenso, né, e nós temos que, na verdade, fazer com que esse potencial se torne algo realista e mais próximo possível, né, que esse futuro seja o mais próximo possível da realidade que nós vivemos hoje. Edinho, chegando aqui já quase no final da nossa entrevista, que eu reputo uma das melhores entrevistas que eu já fiz aqui ao longo de uma carreira de muito obrigado, Gilberto. Muito tempo, pela sua maneira, pela maneira como você vê a realidade brasileira que de uma maneira equidistante. Eu não notei em nenhum momento nas suas palavras que você vá pelo caminho fácil dos extremos. Você equilibra o seu ponto de vista, mas sem deixar de exercer a necessidade do diálogo com a sociedade brasileira, no momento em que ela está, e é um momento complicado, a gente sabe disso. E, assim, para encerrar, Edinho, o dólar alto e essa sensação de insegurança, ao mesmo tempo, é uma dicotomia com o pleno emprego. Ou seja, o Brasil tem o PIB em alta, a gente está exercendo o pleno emprego, porque 6% de emprego é pleno emprego. A gente está vivendo hoje isso. Quer dizer, de uma maneira que tem informalidade ou não, enfim,
os brasileiros hoje têm muito mais gente fazendo 3 refeições por dia, que não tinham antes do Lula assumir o primeiro mandato, tem que ser justo com isso. Na época do Fernando Henrique Cardoso, a gente fez uma matéria aqui no Correio do Brasil sobre a fome na Baixada Fluminense, que era um negócio assim avassalador, assim, sabe? Você via crianças remexendo lixo, era uma situação terrível. E ao longo dos 2 mandatos do Lula e um pedaço da Dilma, isso foi solucionado. Como assim, agora, depois dessa tempestade de gafanhotos que foi essa gestão do Bolsonaro, em pouco tempo o governo conseguiu voltar aquelas bases e mais gente consegue hoje ter a sua subsistência garantida. Como é que você acredita que isso vai adiante com essa pressão grande que o dólar está exercendo na economia brasileira? Bom, Gilberto, eu penso que o grande desafio desse início de 25 é exatamente esse. Nós temos que fazer com que o dólar volte para um patamar que seja razoável, historicamente razoável, aos últimos anos. É evidente que esse dólar alto, a partir de fevereiro, ele vai começar a ter reflexo na inflação, e a inflação, quem primeiro sente o processo inflacionário são os trabalhadores, são as trabalhadoras, são os assalariados. Então, é um grande desafio. Eu confio muito na política econômica do presidente Lula, eu confio muito nas medidas que ele tem tomado e, claro, confio muito no ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad é um quadro de primeira grandeza que tem todas as condições de conduzir esse processo e nos tirar aí dessa instabilidade, como eu disse agora há pouco, né, que ela tem pouco lastro na realidade. Em relação ao lastro da realidade, claro, o Brasil vive números historicamente a gente sempre sonhou em viver, né? Desemprego considerado praticamente pleno emprego, mesmo com as dificuldades, previsão de crescimento do PIB, crescimento da renda. O que nós precisamos é continuar intensificando as nossas políticas de distribuição de renda, né? Nós vamos aumentar cada vez mais o poder de compra dos trabalhadores, das trabalhadoras, para que esse ambiente de bem-estar chegue efetivamente, né, dentro do carrinho do supermercado. Nós não estamos falando nem em consumo exacerbado, as pessoas saindo consumindo malucadamente. Não, a gente quer que tudo isso chegue no carrinho do supermercado, primeiro. Depois, evidente, os trabalhadores têm o direito de sonhar com boas coisas, com vida boa, com viagem, com capacidade de oferecer bem-estar para as suas famílias. Mas eu estou muito confiante, eu acho que é um ano que ele se inicia difícil, mas estou muito confiante no governo do presidente Lula, estou muito confiante no êxito da nossa política econômica, estou muito confiante no ministro Fernando Haddad. E encerrando, Gilberto, eu quero dizer aqui que participar desse espaço é uma imensa alegria para mim. Eu já me despeço dizendo que gostaria de ser convidado novamente. Com certeza. Gostaria de ter mais tempo, inclusive porque eu tenho uma outra agenda, não ficaria até mais tempo, porque o diálogo é de altíssimo nível. Admiro o seu trabalho. E deixo aqui um abraço a você, a toda a sua audiência, e me convide mais vezes, porque vai ser uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Valeu. Valeu.